Graça e paz, minhas amadas irmãs, queridas conferencistas, que bom estarmos juntos neste evento que reúne mulheres de Deus para ouvir a voz de Deus. E que privilégio, que honra estar aqui participando da abertura desta conferência. E eu quero desde já agradecer o carinho da nossa bispa e a deferência, sempre nos colocando em lugar de honra. Como uma mulher virtuosa. Eu pensei até, bispo, que essa mulher existia. Eu estava casado com ela. Eu não tinha dúvida. Fiquei sabendo hoje à noite. Mas você faz parte desse rol de mulheres virtuosas. E eu creio que hoje à noite aqui o Senhor também tem um chamado especial para cada uma de vocês. Como foi dito aqui desde o início, você não está aqui por acaso. Há um propósito de Deus nesse final de semana e eu creio que tudo que está acontecendo aqui tem sido para nós um indicador do que o Espírito Santo quer fazer neste encontro, nesta conferência. Quebrar cadeias. Eu vejo essa conferência como um divisor de águas, como o marco de um tempo novo na vida de cada uma de vocês. E eu gostaria de convidá-las nessa noite para meditarmos no tema a maior virtude de uma mulher. A maior virtude de uma mulher de Deus. E eu quero tomar como base o livro de Ruth no seu final. A forma como este livro conclui a triste experiência de uma mulher sofredora, de uma mulher que padeceu, mas que de uma forma maravilhosa e sobrenatural prevaleceu. Ruth 4, a partir do verso 14 até o 17. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Deram-lhe o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Aleluia. Feche os seus olhos, oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo maravilhoso de conferência. Como é bom, Senhor, ativarmos a nossa fé. Como é bom estarmos em um ambiente profético. Como é bom estarmos, ó Deus, no lugar onde o Senhor manifesta a sua glória de um modo especial. Usa este tempo, Senhor, na vida de cada mulher que está participando deste evento. Deus, usa os preletores, aqueles que estarão ministrando, Deus, com unção, com graça, com poder e autoridade do Espírito Santo, que a Tua palavra flua e encontre corações férteis, onde ela possa germinar, florescer e dar frutos para o louvor da Tua glória. Nós declaramos a Tua presença nesta hora, neste lugar, e damos a Ti total liberdade de falar e de tocar em cada um de nós, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode gritar amém? Aplauda ao Senhor. Deixe-me perguntar algo que pode parecer um pouco desconfortável. Por que as mulheres que oram mais intensamente, lutam mais ferozmente, acreditam mais profundamente, parecem sofrer mais? Estou falando de mulheres que carregam famílias nas costas, mulheres que oram por todos enquanto seus próprios corações se partem, mulheres que servem sem aplausos, se sacrificam sem holofotes e permanecem fiéis, mesmo quando parece que nada está mudando em suas vidas. Porque parece que quanto mais forte você é, mais difícil a sua vida fica. Deixe-me dizer uma coisa: o seu sofrimento não é um sinal de fraqueza.
Na verdade é um sinal de força, porque você foi forjada para Ele. Deus não coloca as tarefas mais pesadas sobre os ombros mais fracos. Ouça, mulher, quando o inimigo vem atrás de você com tudo o que tem, não é porque você é insignificante, é porque você é uma ameaça. O diabo não se importa com mulheres que não têm propósito. Essa pressão que você sente, essa guerra pela qual você tem passado, essa dor pela qual você tem orado, não é punição. É preparação. Deus dá suas tarefas mais fortes às suas filhas mais fortes. Você foi chamada para quebrar ciclos de maldição. Você tem se perguntado por que a vida parece um campo de batalha? É porque você é a pessoa que Deus escolheu para quebrar maldições geracionais. Você não foi escolhida para lutar em terreno comum. Você não foi escolhida para lutar em terreno seguro. Você foi escolhida para mudar atmosferas. E às vezes mudar algo no espírito traz sofrimento no natural. Suas orações estão afastando a escuridão. Sua adoração está quebrando correntes. Sua obediência está abrindo portas não apenas para você, mas para cada filha e cada neta depois de você. E é por isso que dói. É por isso que dói, porque você não está carregando apenas o seu próprio chamado, você está carregando um legado, porque a unção tem um custo. Sejamos realistas, amamos a ideia de sermos escolhidas, mas nem sempre gostamos do processo que acompanha a eleição. Queremos o óleo sem a trituração, mas a Bíblia diz que o óleo flui após a prensagem, e você tem sido pressionada pela dor, pressionada pela traição, pressionada pelo peso de expectativas que ninguém sequer vê você carregar. Mesmo assim você se levanta, mesmo assim você vem, mesmo assim você louva, mesmo assim você ora, porque o que está em sua vida não é comum, é unção. Diga, é unção. E a unção sempre custa alguma coisa. A sua fé é uma arma. Você já percebeu que quando decide confiar mais em Deus, tudo parece que começa a desmoronar à sua volta. Você diz: Deus, eu vou confiar em Ti. Então as contas chegam, a doença chega, o silêncio chega. Deixe-me dizer por quê. Porque a sua fé é perigosa. O inferno sabe que se você realmente começar a crer no que Deus diz ao seu respeito, se você assumir a autoridade que Ele lhe deu como mulher de Deus, se você declarar mesmo que você me ataque, Satanás, ainda assim confiarei no Senhor, montanhas se moverão, realidades serão transformadas. E é por isso que você tem sofrido tanto, porque a sua fé é uma arma que o inferno não pode silenciar. Deus nunca desperdiça uma ferida. Enquanto você pergunta: Deus, por que eu? Sua vida vai ser usada para libertar outras pessoas. Aconteceu assim com Noemi. A história desta mulher é a história de uma mulher que Deus usa para libertar outra mulher e para abençoar gerações depois dela. Deus vai usar a sua história para libertar outras mulheres. Quem sabe aquela mãe solteira que está pronta para desistir, que precisa da sua voz. Aquela jovem lutando contra a depressão, que precisa do seu testemunho. Aquela mulher que acha que precisa fingir força, que precisa da sua honestidade. Às vezes Deus permite que suas filhas mais fortes sofram, para que elas possam mostrar a outras como é a verdadeira força. Poder de verdade não significa que você nunca chora. Não significa que você não se cansa. Significa que você confia no Senhor, mesmo quando não o entende. Você não está sendo punida, você não está sendo castigada, você está sendo posicionada. Eu sei que tem sido difícil. Eu sei que você se sente invisível, esquecida, desprezada. Eu sei que você questionou se Deus de fato lhe esqueceu. Mas eu vim aqui nesta noite para te dizer que Deus te vê. Ele não apenas te vê, Ele está te usando. Ele não está te punindo, Ele está te posicionando. Ele está te posicionando para ficar onde outras caíram. Ele está te posicionando para brilhar onde outras se esconderam. Ele está te posicionando para te levantar no mesmo lugar onde a vida tentou te enterrar. Portanto, não desista, não recue, não acredite na mentira do diabo de que seu sofrimento é em vão. Você é uma das mulheres fortes de Deus na história. Sim, as mais fortes geralmente sofrem mais, mas também carregam maior glória. Sua dor tem um propósito, sua história tem poder e sua vitória já está escrita.
Há uma mentira que o inimigo adora sussurrar no coração de mulheres fortes. Que se você está passando por lutas, se você está enfrentando dificuldades, isso significa que algo está errado com você. Que talvez você não seja tão forte como pensava, ou tão abençoada como gostaria. Talvez Deus esteja lhe punindo, ou Deus esteja lhe ignorando, ou pior, Deus se esqueceu de você completamente. Mas deixe-me dizer o que o inimigo não quer que você saiba: que o seu sofrimento não é sinal de fraqueza, na verdade é evidência da sua força. Deus não desperdiça poder, Ele não coloca as suas maiores tarefas sobre ombros frágeis, Ele dá batalhas àquelas que Ele preparou para a batalha. Isso não significa que seja fácil, isso não significa que não parta o seu coração às vezes, mas quando o peso parece demais, Deus vê em você o que você nem mesma você consegue ver em si mesma. Ele vê uma mulher forjada pelo fogo, fortalecida pelas tempestades, amadurecida pelas provações e ainda de pé quando outras teriam se afastado. Veja bem, é fácil pensar que ser forte significa que as coisas serão mais fáceis. Mas a verdadeira força não aparece quando tudo está indo como a gente quer. A verdadeira força aparece quando o casamento está desmoronando e quando você continua orando. Quando o diagnóstico chega e você continua crendo. Quando outras desistem e você continua lutando. A verdadeira força nem sempre é evidente, nem sempre grita. Às vezes ela chora em silêncio, depois enxuga as lágrimas e segue em frente. A verdadeira força é muitas vezes resiliência silenciosa. É a capacidade de se dobrar, mas não quebrar. De ser machucada, mas não amargurada. De caminhar através do fogo e sair dele sem cheiro de fumaça. Algumas de vocês estão caminhando através do fogo agora mesmo. Vocês estão travando batalhas que ninguém sabe, carregando uma dor que ninguém vê. A razão pela qual isso está te atingindo tão fortemente é porque você não está apenas lutando por si mesma, você está lutando por todo o mundo conectado a você, seus filhos, sua família, seu futuro. É por isso que parece que o inferno está se levantando contra a sua vida neste momento, porque o inimigo sabe que se você abraçar completamente o poder que Deus colocou dentro de você, destruirá tudo que ele tentou estabelecer em sua linhagem através de gerações. O sofrimento não é sinal de que você é fraca, é sinal de que você é forte. Forte o suficiente para lidar com o que outras não conseguiram. É sinal de que lhe foram confiadas provações que exigem um tipo diferente de fé. É sinal de que você não é uma mulher comum, porque pessoas comuns não são atacadas desta forma. Pessoas ordinárias não enfrentam esse nível de resistência no mundo espiritual. O inimigo não desperdiça energia com mulheres que não são uma ameaça ao seu reino. Se você está sendo atacada, é porque sua vida carrega um peso. Sejamos honestos, há mulheres que cederam sob metade da pressão que você tem suportado. Há mulheres que se afastaram de Deus quando as coisas não se ainda está confiando. Não é a ausência de dor, mas é a recusa em ser definida por ela. Embora o mundo possa te ignorar, te rotular, te interpretar mal, Deus te vê como uma guerreira. Ele vê o que você carrega no silêncio. Ele conhece as noites que você chorou até dormir. Ele conhece as orações para as quais você não tinha nem palavras. Ele conhece o fardo que você carrega por sua família, por seus filhos, por sua comunidade. Ele diz: esta é minha filha, foi ela que eu chamei, é ela que eu tenho moldado, é a ela a quem confiei os problemas que ela está enfrentando, porque sei que ela não vai se render. Ruth, Débora, Ana, Esther, é fácil admirar mulheres fortes, mas ninguém fala sobre o preço que pagaram para se tornarem tão fortes. Ninguém fala sobre o esmagamento, sobre o isolamento, a traição, os períodos de silêncio em que você orou e nada mudou, nada aconteceu. Mas foi nesses momentos em que Deus estava construindo algo em você. Ele estava expandindo a sua fé, aprofundando suas raízes, ancorando sua identidade, não no que você faz, mas em quem Ele é. Talvez seja aí que você esteja agora, naquele vácuo intermediário, onde você é forte demais para desistir, mas está cansada demais para continuar. Você ainda está de pé, mas seus joelhos estão tremendo. Você ainda está respirando, mas seu coração está pesado.
Você está encorajando outras, enquanto secretamente se pergunta: quem vai me encorajar? No entanto, você se recusa a recuar. Você se recusa a deixar a dor lhe amargurar. Você se recusa a parar de crer que Deus tem mais para você. Esse tipo de força não vem de livros, ou conferências, ou inspiração nas redes sociais. Vem do fogo, vem das lágrimas, vem de momentos em que você tinha todos os motivos para desistir e não desistiu. Vem de escolher perdoar quando guardar rancor teria sido mais fácil. Vem de escolher amar novamente depois que seu coração foi partido. Vem de estar lá para pessoas que nunca nem sequer lhe agradeceram. Você não se tornou forte por acaso. Você não se tornou o que é por acidente. Você tem se tornado forte porque a vida não lhe deu outra opção. Mesmo agora, em seu sofrimento, você está provando algo não apenas para aqueles que lhe conhecem, mas para si mesma. Que você é mais forte do que aquilo que está tentando te destruir. Que você não é vítima da sua dor. Você é um instrumento de poder. E o seu sofrimento pode ser real, mas assim também é o seu chamado. Assim é a sua resiliência e assim é o seu Deus. E se você confia nele, dê um brado de júbilo e aplauda ao Senhor. Porque você é mulher de Deus. Você é mulher de Deus. Deus não se intimida com o seu sofrimento. Ele não se surpreende com a sua luta. Na verdade, Ele já ajustou sua dor ao seu propósito. Ele já viu o resultado antes mesmo da sua primeira lágrima cair no travesseiro. Embora você possa sentir que está se afogando, Ele está usando cada onda para extrair algo mais profundo de você. Um louvor mais profundo, uma fé mais profunda, uma identidade mais profunda, enraizada não nas circunstâncias, mas em Cristo. Deixe-me lhe dizer uma coisa: só porque você é forte não significa que você não precisa de ajuda. Só porque você suporta o fardo não significa que não seja pesado. Deus não está pedindo que você finja ter força, Ele está pedindo que você se apoie na força dEle. Porque sua força não vem de você, vem dEle. É por isso que o inimigo não pode lhe quebrar, porque não foi ele quem te formou. Você foi formada pela graça, forjada pelo fogo, edificada pela fé, construída e moldada por um Deus que não comete erros. Então não deixe seu sofrimento lhe convencer de que algo está errado com você. Deixe que ele lhe lembre de que Deus viu algo em você pelo qual vale a pena refinar. Deixe que ele lhe lembre que você não é fraca, você é escolhida, você não foi esquecida, está sendo forjada, não está sendo punida, está sendo preparada. O que você carrega é tão significativo, tão poderoso, tão vital para o reino de Deus, que o céu teve que lhe conceder uma força que você nem sabia que tinha. Há uma razão para a batalha estar sendo tão intensa em sua vida neste momento. Há uma razão para a pressão parecer não diminuir. Não é porque você é amaldiçoada, é porque você é escolhida. Escolhida para quebrar o que os outros aceitaram em sua família. Escolhida para confrontar aquilo de que outros fugiram em suas gerações. Escolhida para destruir fortalezas que existiram em sua família por séculos e gerações. Você não está apenas vivendo sua vida. Você está reescrevendo a história das suas gerações. O que mais me impressiona no livro de Ruth, na história desta mulher Noemi, é que é uma história que começa com tanto peso e com tanta amargura, mas que termina com tanta felicidade, porque um ciclo foi quebrado e gerações passaram a ser abençoadas. É por isso que tem sido tão difícil para você. É por isso que tem sido tão difícil para você. É por isso que você sentiu que o peso em seus ombros é mais pesado do que a maioria das mulheres tem enfrentado. Porque você foi chamada para quebrar ciclos de maldição. Quando Deus escolhe alguém para quebrar um ciclo de maldição numa casa, numa família, não escolhe com base na conveniência. Ele escolhe com base na capacidade. Ele viu algo em você. Um nível de resistência, uma profundidade de fé, uma autoridade espiritual que poderia receber o fardo e ainda assim seguir em frente.
Você não pediu por essa tarefa. Você talvez não se voluntariou para ser a primeira dentro da sua geração a lutar contra a depressão ao invés de escondê-la, a falar a verdade ao invés de repetir mentiras, a construir um lar piedoso em vez de ser apenas a sobrevivente de um lar disfuncional. Deus confiou a você, ainda assim, essa tarefa. Onde outras poderiam ceder, Ele sabia que você estaria de pé. Os ciclos que você enfrenta não começaram com você, mas podem terminar com você. A pobreza, o medo, a insegurança, o vício, o abuso, o silêncio, esses ciclos que foram transmitidos por gerações, você foi escolhida para enfrentá-los, não para repeti-los. Isso não é fácil, porque os ciclos são muitas vezes para nós tão familiares, eles são confortáveis, mesmo quando são tóxicos. Quebrá-los significa resistir ao que tem sido normal na nossa casa. Significa escolher a cura quando a amargura parece justificada. Significa liberar perdão quando a vingança parece mais fácil. Significa decidir, isso termina comigo, mesmo quando a tentação é dizer, é assim que sempre fomos. É preciso força para quebrar ciclos, é preciso visão, é preciso fé para dizer, nunca vi um casamento saudável na minha família, mas creio que Deus pode construir um através de mim. É preciso coragem para dizer, cresci em um ambiente de ódio, mas estou escolhendo paz. É preciso guerra espiritual para declarar, herdei disfunção, mas não a transmitirei. É por isso que você se sente em uma batalha constante, porque o inimigo sabe que se você quebrar o ciclo, ele perdeu o território, ele perdeu o controle sobre a sua linhagem, ele perdeu o acesso à próxima geração, e ele não vai desistir sem lutar. É por isso que a sua mente tem sido atacada, é por isso que as suas emoções têm estado à flor da pele, é por isso que você teve que lutar para manter o foco, para continuar, para crer novamente. O inimigo quer mantê-la presa em ciclos de vergonha, culpa, medo e trauma. Ele quer que você acredite que nunca mais você poderá ser algo além daquilo que você sempre viu na sua casa. Mas Deus está lhe mostrando algo diferente na sua palavra. Ele está expondo o ciclo, não para envergonhá-la, mas para libertá-la. Porque o que você não confronta, você repete. O que você não confronta, você repete. Não se engane, quebrar ciclos de maldição não acontece apenas com força de vontade. Acontece com poder espiritual. É por isso que Deus teve que isolar você em certas fases da sua vida espiritual. É por isso que Ele teve que separá-la de certas pessoas, certos padrões e certos ambientes, porque Ele está fazendo algo novo em você. Ele está cortando o que era normal para que Ele possa dar a luz ao que é necessário. Ele está treinando suas mãos para a batalha. Ele está lhe ensinando a orar de maneiras que você nunca orou antes. Ele está lhe dando discernimento, percepção e ousadia para se posicionar em lugares onde o inimigo tem fortalezas há muito tempo, para destruí-las no poder do nome de Jesus. Às vezes você se pergunta por que você não se encaixa mais com sua família como antes. Por que seu espírito fica agitado quando coisas que você costumava tolerar agora a deixam desconfortável? É porque você está crescendo, é porque o Espírito Santo está te acordando, e quando Deus te acorda, você não consegue mais dormir, você não consegue deixar de ver o que Ele te mostra, você não pode desconhecer a verdade depois que Ele a revela, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, mesmo que custe seus relacionamentos, você não pode voltar para o que Ele te chamou para quebrar. Parte da dor que você está experimentando não é aleatória, faz parte da quebra. Deus está quebrando mentiras geracionais em você. Mentiras que dizem que você não é capaz. Mentiras que dizem que você não tem valor. Mentiras que dizem que você tem que se conformar, se resignar. Mentiras que dizem que você tem que repetir a maldição dos seus antepassados. Deus está quebrando a vergonha que manteve sua mãe em silêncio.
Deus está quebrando o medo que manteve sua avó limitada. Ele está quebrando o trauma que era normalizado em sua casa, a disfunção que era disfarçada de tradição em sua família. E Ele está fazendo exatamente através de você, porque você é a mulher que Ele tem levantado para este tempo. Aleluia! Vamos ser honestas. Essa quebra não parece fácil quando você está nela. Parece solitária, parece pesada. Às vezes parece que você está perdendo tudo, mas na realidade você está ganhando algo que a sua linhagem nunca viu antes. Liberdade, plenitude, restauração, legado. Você está se tornando a mulher por quem seus ancestrais oraram, mesmo que não soubessem uma linguagem para expressar isso. Eles desejavam ser o que Deus está fazendo em você. Eles esperavam que isso um dia acontecesse com seus filhos e os filhos dos seus filhos. Você está se tornando a resposta a um clamor geracional, e é por isso que você teve que se desprender de algumas coisas, e é por isso que Deus não permitiu que você repetisse o que você foi moldada para repetir desde a sua infância. Ele tem me ensinado na palavra, na casa dele. Ele tem me ensinado como criar filhos de forma diferente, como liderar de forma diferente, como amar de forma diferente, como responder de forma diferente. Porque você não está construindo apenas para o agora, você está construindo para o que virá depois de você. Quando você quebra um ciclo de maldição, você não está mudando apenas a sua vida. Não tem a ver apenas com as suas escolhas para este tempo. Você muda a vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos depois de você. Você se torna um ponto crucial na sua linhagem. E é isso que o diabo mais detesta com respeito à obra da cruz. Quando Cristo entra na vida de uma mulher, ela se torna um monumento do que Deus pode fazer por meio de uma vida que se rende, de uma vida que se entrega em suas mãos. Sim, é difícil continuar perdoando, é difícil continuar orando. Às vezes é difícil manter-se de pé quando nada parece mudar ao nosso redor. Mas cada vez que você resiste à vontade de pecar, você está quebrando o ciclo. Cada vez que você escolhe a verdade ao invés do conforto, você está quebrando o ciclo. Cada vez que você decide orar, em vez de entrar em pânico, adorar ao invés de se preocupar, confiar ao invés de recuar, você está quebrando o que gerações anteriores não conseguiram. Você não precisa ser perfeita para quebrar um ciclo de maldição. Talvez nesse momento isso esteja na sua cabeça. Você não precisa ser perfeita para quebrar o ciclo de maldição. Você só precisa estar disposta a caminhar com Deus, disposta a dizer sim quando seria mais fácil dizer não, disposta a chorar se for preciso, mas ainda assim seguir em frente, porque o ciclo não se quebra em um único momento. O ciclo não se quebra em um único momento. Ele se quebra em milhares de pequenos momentos nas suas decisões, na sua obediência, na sua disciplina, na sua devoção. É aí que reside o poder de uma mulher de Deus. Não em ser barulhenta, mas em ser consistente. Talvez você tenha se sentido desanimada por ainda não ver os frutos. Talvez você esteja se perguntando se está dando certo, mas deixe-me dizer uma coisa, só porque algo está debaixo da terra, porque você não consegue enxergar, não significa que não esteja crescendo. Só porque você não viu a mudança completa, não significa que Deus não esteja trabalhando. Há uma obra profunda acontecendo em você. Ele está reprogramando a sua mente, Ele está restaurando a sua identidade, Ele está renovando as suas forças. E isso é algo que Deus faz todos os dias, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça. Você está crescendo, você está avançando para o seu destino em Deus. Então, se você crê nisso, aplauda o nome dEle, aleluia. A obra que Ele começou na sua vida, Ele mesmo está aperfeiçoando até o dia de Cristo.
E isso está acontecendo de tal forma que quando o ciclo se romper nas suas gerações, será indiscutível que foi Deus quem fez esta obra. Há algo sobre o qual não gostamos de falar na igreja. Algo que tentamos evitar quando se trata de propósito e chamado. É o processo do esmagamento. Porque nós amamos falar sobre unção. Como Deus nos escolhe, como Ele nos capacita, como Ele nos usa. Mas nem sempre falamos sobre o custo disso. Gosto quando encontro pessoas que estão começando o ministério, jovens pastores, que dizem: ore por mim, bispo, e transfira esta unção que está sobre a sua vida para mim. Como se fosse tão simples. Como se fosse tão simples. Amamos o azeite, mas esquecemos de onde ele vem. Vem de azeitonas que foram esmagadas, prensadas, quebradas. Se Deus lhe ungiu para algo significativo, mulher, não se surpreenda se você tem que passar por períodos de esmagamento. A unção exige esmagamento, não porque Deus seja cruel, mas porque Ele é intencional. Ele sabe o que está dentro de você, mas também sabe o que precisa ser removido antes que Ele possa usá-la para a sua glória. Ele sabe que tipo de pressão é necessária para liberar o azeite. Ele sabe que tipo de fogo é necessário para refinar o seu caráter. Ele sabe como pegar o que poderia destruí-la e usá-lo para defini-la ou redefini-la. E é por isso que você tem sentido que tudo ao seu redor está lhe pressionando. É por isso que parece que vem uma coisa atrás da outra. Você não está apenas sendo testada, você está sendo preparada, você está sendo posicionada. O inimigo quer que você veja seu sofrimento como uma maldição. Ele quer que você acredite que a pressão que você está sofrendo é um castigo de Deus, mas não é castigo, é preparação. Diga comigo, é preparação para algo maior, é preparação para algo melhor. É Deus expulsando o medo, é Deus expulsando o orgulho, é Deus expulsando a insegurança, é Deus expulsando tudo o que contaminaria o óleo da unção dele na sua vida. Quando Deus unge uma mulher, Ele o faz para que ela possa causar impacto, não para se tornar famosa. Ele não coloca seu poder sobre motivações corrompidas. Ele precisa refinar você primeiro. Ele precisa esmagar a carne para liberar o Espírito. É assim que funciona a unção de Deus na vida do verdadeiro crente. Algumas de vocês estão em uma fase que sentem que tudo está realmente desmoronando. Talvez você tenha perguntado a Deus: por que dói tanto? Por que a pressão tem sido tão intensa? Por que eu estou passando por tudo isso? A resposta é: não é porque você é fraca, é porque você está cheia de potencial, como uma azeitona, cheia de poder, cheia de óleo, mas o óleo não sai até que você seja esmagada. O esmagamento não significa que Deus terminou com você, significa que Ele está apenas começando. Examine a palavra, examine a Bíblia. Cada pessoa que carregava o óleo teve que ser esmagada. José teve que ser traído antes de ser elevado. Davi teve que ser caçado antes de poder usar a coroa. Esté teve que ser escondida antes de ser revelada. Até mesmo Jesus teve que ser esmagado no jardim do Getsemane, no lugar da prensagem, antes do poder ser liberado na cruz do Calvário e a unção dele pudesse chegar a todos aqueles que nele creem. Se Jesus teve que passar pela prensagem, não pense que você poderá escapar dela. A diferença é que o Senhor nos ensinou que a prensagem tem um propósito na vida do cristão. Não é para lhe matar, é para produzir algo em você que não pode ser falsificado ou fabricado. O óleo que vem da prensagem é do tipo que liberta os cativos, é do tipo que quebra jugos, é do tipo que carrega poder de Deus, é do tipo de unção que não tem nada a ver com esta unção superficial e performática que anda por aí nas igrejas e que tanto impressiona pessoas, mas é uma unção profunda, pesada e autêntica, porque transforma de fato as vidas de dentro para fora. Esse tipo de óleo, irmãos, irmãs, só vem da dor, só vem da rendição, só vem de noites clamando a Deus sem ninguém por perto, vem de permanecer fiel quando ninguém está aplaudindo, de dizer sim quando tudo em você quer fugir.
Deus não está tentando te destruir, Ele está te refinando. Ele está pegando os pedaços da sua fragilidade e criando algo santo para a glória dEle. Ele está pegando a sua dor e transformando em poder. Ele está pegando o seu sofrimento e transformando-o em força. É isso que o esmagamento faz. Ele expulsa tudo que é temporário e deixa o que é eterno. Remove o que é falso e revela o que é real. Nem sempre é bonito, nem sempre é glamouroso, mas é necessário na vida do verdadeiro crente. Parte do esmagamento nem tem a ver com o que você fez de errado. Tem a ver com o que você é chamada para fazer de certo. Tem a ver com gerações que você é chamada a alcançar. Com fortalezas que você é chamada para destruir. Com liberdade que você é chamada para trazer na sua casa, na sua família. E para que você carregue esse tipo de peso, esse tipo de unção gloriosa, Deus precisa fortalecer seu espírito. Ele precisa aumentar a sua capacidade. Ele precisa garantir que suas raízes sejam profundas o suficiente para lidar com o fruto que está por vir. O ponto é o seguinte: o esmagamento não a desqualifica. Na verdade, a qualifica. Porque somente pessoas que foram esmagadas podem carregar o tipo de compaixão que cura outras pessoas. Somente pessoas que foram quebradas podem realmente entender o que significa caminhar com os quebrados. O esmagamento lhe dá olhos para ver de forma diferente o que está acontecendo ao seu redor. O esmagamento lhe torna humilde. Sensibiliza você para a voz de Deus. Despoja você do seu ego e substitui o seu ego por empatia. E é isso que torna a unção de Deus real na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Não é o que ele faz durante um show pirotécnico chamado de culto, muitas vezes, em que pessoas estão ali assistindo uma performance. É o que ele faz nos seus relacionamentos domésticos, nos bastidores da sua vida e do seu caráter. É isso que torna a unção de Deus real na vida de um homem e de uma mulher cheios do Espírito Santo. Portanto, respondendo à pergunta, qual a maior virtude de uma mulher? Ser cheia do Espírito Santo. Não é a sua fé, não é a sua coragem, não é a sua resiliência, não é o seu amor, é estar cheia da presença e da glória de Deus. Você pode estar se perguntando, por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Porque Deus lhe escolheu, porque Ele viu algo em você que poderia usar, e Ele sabia que você não desistiria diante do esmagamento, por isso Ele confiou a você essa dor, sabendo que você a transformaria em propósito. Você tem pedido a Deus para usá-la, você tem dito nas suas orações, Senhor, usa a minha vida, e eu vim aqui nessa noite para lhe dizer que é assim que Ele faz. Eu estaria sendo um hipócrita se eu dissesse a você que Deus trabalha de forma diferente, porque Deus, quando quer usar um homem e uma mulher, Ele quebranta esta pessoa, Ele quebra esta pessoa para que ela possa ser derramada, Ele a fere para que ela possa carregar cura, Ele a esvazia para que possa enchê-la com algo maior. Há algumas mulheres ouvindo isso agora e que têm sido esmagadas de forma muito particular neste auditório. Você tem sofrido em silêncio, você tem carregado fardos que ninguém sabe, você tem que continuar sorrindo enquanto seu coração está partido, mas o azeite está fluindo. Talvez apenas pequenas gotas, você ainda não vê de fato esta unção na sua vida, mas algo está acontecendo dentro de você. Deus está derramando uma nova força, uma nova clareza, um novo nível de unção que fluirá para todas as áreas da sua vida e também para as suas gerações. Você não está sendo enterrada, você está sendo plantada, e sementes plantadas não simplesmente morrem, elas crescem, elas dão frutos, e é por isso que você não pode desprezar o que Deus está fazendo nessa estação. Aleluia. Não importa se ainda não chegou a primavera na sua vida e se você está no meio do inverno, Deus está perto. Mesmo na pressão, a mão dele está sobre você. Ele não está te punindo, ele está produzindo algo em você
que é valioso demais para ser apressado. Você pode querer sair rapidamente de tudo que está acontecendo, mas Deus sabe que o óleo ainda não está pronto. Ele sabe que quando fluir será exatamente o que você e todos os que estão conectados a você precisam. O óleo não é só para você, é para a sua família, é para o seu futuro, é para o chamado da sua vida, que exige mais do que carisma, mais do que simpatia, mais do que esperteza, requer consagração, requer santificação, e não há santificação sem dor. Há uma razão para você ter sido isolada em alguns momentos da sua vida, uma razão pela qual parece que ninguém realmente entende o que você está passando, e você se sente tão sozinha, mesmo estando em meio a tantas pessoas. Você pode sorrir em salas cheias de pessoas, mas você ainda se sente uma ninguém, uma invisível. Você tenta explicar o peso do que você está carregando, das coisas que estão lhe acontecendo, mas as palavras não parecem fazer justiça. Isso não é por acaso, não é porque você não é amada ou foi esquecida por Deus, é porque Deus a tem separado. E quando Deus separa, Ele frequentemente separa não para punir, mas para proteger o processo que Ele está realizando dentro de você. Algumas de vocês estão experimentando isolamento em um grau profundo, porque o que Ele está construindo em você não pode ser contaminado por vozes que não entendem a sua missão. Deus tem lhe separado, e esse processo é doloroso porque é solitário. Você vê outras pessoas obtendo resultados pelos quais você orou e não viu respostas. Você vê pessoas pegando atalhos e ainda assim recebendo aplausos. E aqui está você seguindo a Deus de todo o seu coração, e ainda assim parece que você está sendo esquecida. Você se pergunta se perdeu algo, se talvez você entendeu mal a promessa de Deus, mas Deus não está lhe ignorando. Ele está guardando você, Ele está escondendo você da vista de todos, porque Ele sabe que a exposição prematura do que Ele está fazendo em sua vida pode destruir o que ainda não foi totalmente desenvolvido. Ele não está retendo a bênção, Ele está preparando o vaso. Quando Deus marcou você, marcou para algo incomum, e Ele não permitirá que você se contente com o que é conveniente. Ele não permitirá que você se acomode em lugares que deveriam ser temporários na sua vida. Ele romperá com seus padrões, fechará portas que parecem boas, bloqueará relacionamentos que fazem sentido no papel, mas Ele chamou para você para fazer algo diferente, e Ele sabe o que você foi chamada para fazer, enquanto todas as outras podem estar buscando plataformas e popularidade. Deus está construindo em você um alicerce que vai resistir às tempestades. Ele está lhe ensinando a permanecer de pé enquanto outras cairão, e Ele está lhe dando uma fé inabalável, não porque você nunca duvide, mas porque você aprendeu a confiar mesmo quando não consegue compreender. Você foi chamada para trilhar um caminho que outras não entenderão. Você será criticada por escolhas que não fazem sentido para elas. Você será julgada por padrões que outros não compartilham. Mas é isso que acontece quando Deus chama uma mulher para um lugar mais alto. Você não pode viver no nível do mar quando foi chamada para a montanha. Quanto mais alto você vai, pode aplaudir o Senhor. Você não pode viver no nível do mar quando você foi chamada para a montanha. Quanto mais alto você vai, menos pessoas podem ir com você. Não porque elas sejam ruins, mas porque elas não foram feitas para a altitude. O ar é mais rarefeito lá em cima, a subida é mais íngreme, o sacrifício é maior. Nem todas estão dispostas a pagar o preço, mas a glória lá em cima também é maior. Não se surpreenda quando pessoas começarem a se distanciar de você. Parte da separação que você está vivenciando não é o inimigo, é Deus. É Ele podando o seu círculo de relacionamentos para fortalecer o seu núcleo. Ele está removendo as vozes que diluiriam a sua visão, que afetariam o seu destino. E Ele está cortando conexões que desacelerariam o seu ímpeto, porque você não consegue carregar o propósito de Deus e o peso morto ao mesmo tempo. E você foi ungida demais para se apegar ao que não importa. Então diga hoje mesmo: adeus passado, você não interfere mais no meu futuro. Aleluia! Aplauda mais forte o Senhor, Ele é digno.
Quando Deus separa uma mulher, Ele a despoja das suas muletas, Ele remove seus planos B, Ele a leva a lugares onde ela não teria escolha, senão depender dEle. Não é porque Ele quer que você sofra, é porque Ele quer que você saiba de onde realmente vem a sua força. Que a sua identidade não está em quem a aprova. O seu valor não está em como as pessoas lhe percebem. O seu valor não está no que você produz, está em a quem você pertence. E quando você pertence a Deus, a rejeição de alguém não é o fim, é redirecionamento. Amém? Quando você ama a Deus, quando você confia no Senhor, a rejeição de pessoas não é o fim. É Deus redirecionando a sua vida através da rejeição. Você já teve momentos em que questionou seu valor porque certas pessoas não a enxergaram. Mas às vezes Deus cega outros para o seu valor porque Ele quer proteger você em relação às coisas que Ele quer fazer na sua vida e através de você. Você não é para todos. Seu chamado não é comum, então a sua jornada também não será. Não despreze os atrasos, não amaldiçoe as portas fechadas, não se ressinta daqueles que se afastaram. Eles eram desnecessários. A ausência deles abriu espaço para a presença de Deus agir de maneiras que outras não seriam possíveis de outra forma. Estar separada, e nesse sentido aqui, muitas vezes até isolada em certos contextos, significa ser refinada e reservada. Significa ter que dizer não quando outros estão dizendo sim. Significa se afastar de oportunidades que comprometeriam a sua integridade. Significa escolher a obediência em vez da popularidade. E às vezes significa permanecer sozinha, mas nunca abandonada. Porque mesmo nos seus momentos mais isolados, Deus está perto, mais perto do que a sua própria respiração, observando, guiando, moldando, fortalecendo, preparando você para algo que você nem sequer tenha plena consciência. O inimigo quer que você pense que este isolamento momentâneo é evidência da ausência de Deus, mas na realidade é a prova da presença dele. Ele está fazendo algo em você que requer privacidade. E como uma semente no solo, há coisas que precisam crescer na escuridão antes de serem reveladas à luz. E só porque você não consegue ver, não significa dizer que não esteja acontecendo. Suas orações, suas lágrimas, sua obediência nos lugares solitários estão construindo algo poderoso, algo que não abençoará apenas você, mas gerações futuras. Você foi mal compreendida, porque seu chamado é maior do que a perspectiva das pessoas com quem você tem convivido. Você foi subestimada, porque a sua força não é gigante na perspectiva daquilo que as pessoas no mundo consideram como forte, mas você é resiliente. Você foi ignorada não por falta de valor, mas porque Deus está guardando a sua revelação para o momento certo. Eu creio que há um tempo divino para o destino de cada mulher nesta conferência, e que Deus o escondeu de alguma forma, porque Ele o tem preservado. Nem todos conseguem lidar com a plenitude de quem você está se tornando. Você não precisa de validação das pessoas quando você tem revelação de Deus. Enquanto outros correm na frente, você tem aprendido a esperar. Enquanto outras buscam títulos, você tem aprendido a servir. Enquanto outros buscam atenção, você tem aprendido a ser fiel em segredo. E é isso que Deus honra, é isso que Deus usa. Não aqueles que se esforçam, mas aqueles que se entregam. Não aqueles que buscam fama, mas aqueles que buscam a sua face. Você não está sendo punida, você está sendo posicionada. Há algo santo nesse tempo que você está vivendo na presença de Deus. Pode não parecer grande agora, você pode se sentir ignorada, você pode se sentir esquecida por Deus, mas Deus não se esqueceu de você. Ele sabe o seu nome, Ele vê o seu coração, Ele ouve as suas orações, e tudo que você tem vivido neste momento tem sido para produzir o óleo da unção de Deus na sua vida. Porque quando Deus finalmente revelar o que Ele está fazendo, o que Ele está desenvolvendo em você, não será apenas para exibição, será para impacto, será para a glória dEle, será para abençoar gerações através da sua vida. Fique de pé na presença do Senhor e aplauda o nome dEle.
Aplauda mais forte ao Senhor. A maior virtude de uma mulher é ser cheia do Espírito Santo. Venha, se você deseja nessa noite começar essa conferência se consagrando para Deus, sai do seu lugar, vem aqui para o altar. Eu sei que provavelmente não vai caber, mas não tem problema. Faz um movimento, sai da cadeira, fica nos corredores, vem na presença do Senhor nessa noite, selar essa palavra no seu coração, selar o que Deus tem como propósito para a sua vida neste tempo. Há uma unção de Deus despedaçando julgos nessa noite, há uma unção de Deus quebrando correntes nessa noite. Algumas pessoas começaram a sentir isso, talvez no seu corpo físico, talvez um peso, alguma coisa que lhe trouxe uma indisposição, dor de cabeça, náusea, tontura. Há uma unção de Deus quebrando maldições neste lugar. Deus não quer mulheres repetindo ciclos de maldição na sua casa, na sua família, no seu casamento. A importância dessa conferência está no novo de Deus, no que Ele vai fazer de novo na sua vida, no que Ele tem poder para alterar através de você, na sua linhagem, nas suas gerações. O que Deus nos chamou para experimentar neste final de semana tem a ver com a quebra de ciclos de maldição. Tem a ver com a repetição de hábitos, de práticas, de costumes, de comportamentos que nós não vamos repetir em nome de Jesus. Acabou, a maldição acabou com você, terminou. Você foi chamada para viver uma vida abençoada, e através de você, a bênção do Senhor está estabelecida na sua casa. Ainda que seu cônjuge não seja do Senhor, você santifica o seu marido incrédulo. Os seus filhos são santos. A bênção do Senhor chegou à sua casa, chegou à sua família, chegou às suas gerações. Por séculos os nossos antepassados viveram debaixo de maldição, e o Senhor esteve punindo e castigando até a terceira e quarta geração os pecados dos nossos pais, dos nossos antepassados. Mas hoje o Espírito Santo está nos chamando para dizer que este tempo acabou. Chegou o momento de vivermos uma nova história. Chegou o momento de celebrarmos como Noemi. Não mais um tempo de amargura, não mais um tempo de considerar a dor e o sofrimento como punição ou castigo de Deus, como se Deus tivesse rejeitado ou esquecido, como se a mão do Senhor tivesse se tornado pesada porque Deus queria punir. Não, lá na frente ela compreendeu que havia um propósito de Deus em tudo aquilo, e ela nem sequer faz ideia, ela não tinha ideia quando estava ali com aquela criança no colo, que ele seria o avô do rei Davi. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo nas suas gerações, a partir do momento em que ela encontrou graça e favor aos olhos de Deus. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui neste altar. Talvez você esteja aqui simplesmente por causa da sua dor, só porque você tem enfrentado realmente essa prensa do azeite, você está se sentindo como a oliveira sendo quebrada e triturada. Talvez você esteja aqui nessa noite porque você está buscando um tempo novo para você, mas você não faz ideia do que Deus tem para você e para gerações depois de você. Não é sobre você, não é apenas sobre você, não é sobre a bênção do Senhor na sua vida, não é sobre algumas bênçãos de Deus sobre você. Tem a ver com a quebra de ciclos de maldição e de pecado, tem a ver com uma linhagem santa, tem a ver com um povo adquirido, um povo comprado, um povo que foi separado por Deus, um povo que deve viver para o louvor da glória de Deus. Tem a ver com mulheres que fazem diferença na sua geração, tem a ver com
com viver o padrão de Deus na sua geração. Tem a ver com olhar para os modelos da Bíblia como referência e dizer: eu não vou imitar os erros dos meus antepassados, eu vou viver como uma mulher de Deus. Eu escolho fazer diferença nas minhas gerações. Chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você mesma declarar que esse tempo é seu, que esta hora é chegada e que ninguém vai lhe tirar daquilo que Deus tem para você, e que o inimigo não vai roubar o que o Senhor separou para você nesta conferência. Comece a orar forte agora. Comece a orar forte agora. Arranque de dentro dos seus pulmões um brado de júbilo ao Senhor, um brado de guerra, um brado de vitória, um brado de louvor, um brado de adoração ao Senhor. Levante as suas mãos bem alto. Levante as suas mãos bem alto. Chegou o tempo de abrir as asas. Chegou o tempo de voar às alturas de Deus. Chegou o tempo de crescer. Chegou o tempo de romper. Chegou o tempo de avançar. Chegou o tempo de conquistar. Chegou o tempo de prevalecer. Em nome de Jesus. A mentira nunca mais vai enganar você. Nunca mais o ódio vai prevalecer na sua vida. Nunca mais o pecado. Nunca mais o engano. Põe a sua mão no seu coração. Deixe-me orar com você. Espírito Santo, Tu és o Espírito da profecia. A Tua unção é notória entre nós. E esta unção que despedaça o jugo. Não queremos emoções, não queremos sensações. Não queremos entrar e sair daqui com a ilusão de que algo aconteceu. Queremos de fato o que muda a nossa história. Queremos de fato o que nos liberta, o que nos transforma, o que nos melhora, o que nos aprimora. Queremos de fato o que nos capacita. Queremos de fato o que altera o nosso destino e o destino das nossas gerações, quebrando os ciclos de maldição hereditária na nossa família. Queremos hoje à noite, sim, começar um novo tempo. E como mulheres de Deus, declarar que não seremos mais as mesmas, porque o Senhor nos trouxe aqui para viver como coletividade aquilo que o Senhor está trabalhando individualmente na vida de cada uma. Senhor, e é maravilhoso saber que há um conjunto de fatores que ultrapassam a nossa compreensão e que não temos controle algum sobre as diversas circunstâncias que cada uma dessas mulheres está enfrentando. Mas servimos a um Deus que está sentado no trono e que tem propósito e destino para cada uma delas. Obrigado, Senhor, por esta conferência que é um marco divisor na vida de mulheres que serão poderosamente transformadas depois deste final de semana. Nós selamos esta palavra profética de que maldições estão sendo quebradas, jugo está sendo despedaçado, fortalezas estão caindo, estão sendo destruídas na nossa casa, na nossa família, nas nossas gerações. É um tempo novo que nós estamos nos levantando para viver no poder do Espírito Santo. Enche, Senhor, essas mulheres agora com a unção do Senhor. Derrama sobre elas o poder do Espírito Santo. Vem, Espírito, e sopra dos quatro ventos e enche este lugar, enche estes vasos, enche estas mulheres. Oh, receba nessa noite o renovo do Senhor em sua vida. Se você recebe, diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome dEle.